O ensejo é dar voz à oposição no Senado no momento em que os trabalhadores veem os seus direitos serem sistematicamente atacados e desrespeitados. Randolfo Rodrigues, senador do partido Rede Sustentabilidade, líder da oposição ao governo Bolsonaro no Senado Federal, tendo sido eleito com a maior votação do estado do Amapá. Deixa eu verificar aqui se nós temos já na sala conosco. Nós já temos aqui todos os participantes. Enquanto isso, eu vou dizendo para os senhores, quero saber se todos me escutam bem. Deixa eu verificar aqui nas redes. Nós estamos ao vivo em várias redes, em todo o Brasil, em todo o mundo. Vamos verificar quem está online conosco aqui. Você que está online conosco, pode falar, pode dizer: Afonso, eu estou aqui falando de tal cidade, eu estou falando de tal estado, eu estou falando de tal país. É muito importante que você me diga de onde você está falando, tá certo? Deixa eu verificar aqui então se todos estão me escutando bem, se me escutam perfeitamente bem. Vamos ver aqui. Perfeito, as pessoas estão me escutando. Ok, então nós já estamos aqui com 92 pessoas ao vivo conosco, somadas em todas as redes. O que você pode fazer, eu te peço, é que você compartilhe este debate. E compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, compartilhe com o link do YouTube, mas é muito importante que esse conteúdo chegue a muitas pessoas. E só quem pode fazer isso é você, levando esse conteúdo através do compartilhamento. Então fica aqui o meu pedido para que você compartilhe um pouco deste conteúdo. Agora eu quero fazer uma pergunta para os senhores. Você conhece o MDJT? Você sabe o que é o MDJT? O que eu tenho para dizer para os senhores é que a Justiça do Trabalho é um dos maiores instrumentos democráticos para a pacificação dos conflitos entre capital e trabalho. Busca harmonia no ambiente laboral e igualdade entre os atores estratégicos desse debate. A Justiça do Trabalho vem sofrendo muitos ataques de quem ignora o seu papel social e arrecadatório. Todos nós sabemos de sua importância como órgão do Poder Judiciário e fator de grande distribuição de renda em nosso país. A garantia de acesso à justiça em mercado normatizado garante aos trabalhadores um patamar civilizatório na prestação laboral. Por isso, o movimento de defesa da Justiça do Trabalho existe para defender o Estado social de direito e o exercício dos direitos humanos e sociais, pois a nossa justiça significa a expressão do nosso compromisso com a nossa gente e o nosso país. Por isso, de mãos dadas, advogados, magistrados, servidores e, enfim, o povo brasileiro deve estar junto nessa legítima defesa da Justiça do Trabalho. Dá uma olhadinha um pouquinho nesse vídeo que eu vou passar para vocês, que conta um pouco da história, um pouco do que faz esse movimento. Viva a Justiça do Trabalho! Viva! Viva a Justiça do Trabalho! Viva! Em uma segunda de manhã, debaixo do sol escaldante, aqui lotando a avenida, como há muito tempo não se vê advocacia fazer. Todo o desmonte da Justiça do Trabalho promete precarizar e piorar ainda mais a vida daqueles e daquelas que já são mais marginalizados no mercado de trabalho, como as mulheres, os negros e as negras. A Justiça do Trabalho é o único lugar onde grande parte da população resgata sua cidadania. Não há Estado de Direito sem Justiça do Trabalho. Nós não geramos prejuízos para o governo. O CNJ tem números de Justiça do Trabalho. É a justiça mais célere. Nós arrecadamos imposto para o governo. Não adianta imaginar que, extinguindo a Justiça do Trabalho, vão acabar os conflitos trabalhistas. Os conflitos trabalhistas são inerentes ao próprio capitalismo. Diferente do que muito se disse, existem algumas inverdades, como a Justiça do Trabalho não é apenas presente aqui no Brasil, mas em diversos países ao redor do mundo. Agora, eles querem o quê? É liberar o armamento e acabar a Justiça do Trabalho. Quer dizer, relação entre capital e trabalho é na bala? Vai ser na bala? Não! O povo brasileiro é o que sofre uma das piores
divisões de renda do mundo. E o seu capital, o seu patrimônio, o seu bem, são os seus direitos. Por ser contra o revisionismo histórico que tenta transformar direitos duramente conquistados pelos trabalhadores em privilégios ou meros custos econômicos. Nessa lógica, a Justiça do Trabalho, depois do Ministério do Trabalho, são os próximos do Ministério Público e, por fim, os sindicatos. Além disso, o governo ameaça reduzir os direitos trabalhistas com a PEC 300 e a Carteira Verde e Amarela. A OAB de São Paulo entende que é um direito essencial e constitucional da democracia e do Estado de Direito. Porque o governo Bolsonaro está cercado de pessoas que pensam na extinção da Justiça do Trabalho. Então nós precisamos levar o informativo do que é verdade da Justiça do Trabalho. Congratulações aos organizadores desse evento, que é replicado em 41 cidades do Brasil pela Abrat no dia de hoje. Estaremos entrincheirados, unidos e de braços dados com todos que têm compromisso com os direitos fundamentais da cidadania dos trabalhadores. Essa é uma primeira atividade de muitas outras que terão em defesa da justiça do trabalho. Estamos juntos, independente de que cada um aqui tenha votado nas eleições de 2018. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa luta é de todos nós. Mobilizar a sociedade brasileira e conscientizá-la através de atos, manifestações. Essa união é maravilhosa, é bela e deve assim prevalecer. Servidores, magistrados e advogados, todos juntos, porque essa justiça do trabalho não é do advogado, não é do servidor, é da cidadania, é da população. E juntos vamos defender a justiça do trabalho. Eu sou Afonso Paciléu e estarei com vocês ao longo de todo o debate. Na sala já conosco, todas as pessoas que irão participar conosco aqui. Hoje eu tenho o Gustavo Henrique, representando a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, doutora Avatéia Ferraz, representando o MAT, Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, doutor Lívio Enesco, representando a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Nosso convidado de hoje é o senador Randolph Rodrigues. Sejam todos bem-vindos. Escuto, Afonso. Boa noite a você, a doutora Bia Ferraz, doutor Lívio, Rafael, a todos deste importante movimento de defesa da Justiça do Trabalho. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui e poder participar desse debate. Eu que agradeço. Muito obrigado pela disponibilidade e por estar aqui conosco. Boa noite, doutora Avatéia Ferraz. Boa noite, senador. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui também. Maravilha. Boa noite, doutor Lívio Enesco, ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Doutor Lívio, o microfone não está liberado ainda. Está me ouvindo? Agora sim, perfeito. Boa noite, Afonso Paciléu Neto, senador Randolph Rodrigues, que honra tê-lo conosco nessa noite tão importante, no momento que o país ferve, que morrem mais de 52 mil brasileiros, trazendo uma tragédia para a família brasileira. Num mundo como esse, para esse debate do movimento em defesa da Justiça do Trabalho, tendo o senhor como líder da minoria para contribuir, Afonso Paciléu e doutora Ava e doutor Gustavo Henrique, nesse debate tão importante quanto essas pandemias dessas MPs que vem trazendo uma involução no processo histórico e da organização social e, principalmente, dos direitos trabalhistas. Obrigado, doutor Lívio. Boa noite, doutor Gustavo Henrique. Boa noite, Afonso. Está me ouvindo? Te ouço bem. Boa noite, Afonso. Boa noite aos meus colegas Lívio e doutora Avatéia, e principalmente ao senador Randolph Rodrigues, que nos atendeu com toda a gentileza para estar aqui conosco
E não só hoje, né, mas desde a MP 905, o senador Randolph veio nos aguentando, né, várias mensagens que nós enviamos a Vossa Excelência, e sempre, prontamente, sempre nos atendeu, né, sempre tão combativo, conforme o doutor Lívio acabou de dizer, nesse momento tão triste, nesse momento tão deplorável que nós vivemos no nosso país, de redução de direitos, né? Enquanto o mundo inteiro está indo à contramão disso, tentando fomentar a renda das pessoas, o Brasil está suspendendo o salário, reduzindo os salários, e isso é lamentável, fora as outras mudanças legislativas que eles querem implantar aqui no Brasil, sempre para prejudicar o trabalhador. Espero que seja uma ótima live e tenho certeza que será. Muito obrigado, Gustavo, muito obrigado. Nós iremos fazer da seguinte forma hoje o nosso debate. Eu abro os primeiros 10 minutos para o senador Randolph Rodrigues fazer as suas considerações iniciais, e após as considerações aqui do senador, então eu passarei a palavra aos presentes que farão perguntas direcionadas ao senador, tá bem? E após o final das perguntas, aí nós podemos até abrir algum debate relacionado ao tema que foi destacado. Senador, então eu passo a palavra ao senhor. Me ouvem? Perfeitamente. Pronto. Aqui, já estava sem o microfone aqui ativado. Bom, mais uma vez, meus cumprimentos, Afonso, a você, a doutora Vatéia, ao Lívio, ao Gustavo, a todos que participam desse debate, à Associação dos Advogados Trabalhistas, a todos que defendem a justiça do trabalho no Brasil. Nós vivemos, desde a reforma trabalhista, foi aprovada no Congresso Nacional, a contragosto do nosso voto, em 2017, 2018, acho que nós vivemos a maior ofensiva já vista contra o que significa uma das mais importantes conquistas dos trabalhadores brasileiros. É importante localizar o significado e o que representa a justiça do trabalho. A justiça do trabalho, advinda de um momento de evolução dos direitos dos trabalhadores brasileiros, surgida em 1932, ela é criada e é fundada sobre o signo de movimentos de trabalhadores brasileiros em um momento em que era emergente a necessidade de industrialização do país, né? A Justiça do Trabalho foi constituída assim, foi formada assim a partir de 1932, e ao longo do tempo evoluiu com o advento da consolidação das leis de trabalho, que possibilitaram aos trabalhadores brasileiros um conjunto de direitos, o direito ao salário mínimo, o direito às férias, o direito ao FGTS. Todos esses direitos passaram a ter um ataque frontal nos últimos anos. A Constituição, e esse ataque, no meu entender, é principalmente contra a própria Constituição. A Constituição de 1988 foi fundada sob o signo de estabelecer no Brasil as bases de um estado de bem-estar social. A nossa Constituição de 1988 fundou uma democracia que não é uma democracia de qualquer forma, é uma democracia participativa. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição fala que todo poder emana do povo e é exercido por meio dos seus representantes, ou diretamente nos termos da Constituição, e o diretamente nos termos da Constituição é o artigo 14, inciso 1, 2 e 3, que fala sobre a possibilidade do povo participar diretamente das suas decisões através do plebiscito, do referendo ou da iniciativa popular de lei. A Constituição estabelece, não é à toa que a Constituição estabelece no seu artigo 6º, ladeado pelo artigo 5º, elevado à condição de direito fundamental, um artigo todo para direitos sociais. O artigo 6º da Constituição não é à toa que está ali localizado. Não é à toa que os primeiros dispositivos da Constituição são chamados de direitos fundamentais, porque não pode ser objeto de deliberação que os retire. O artigo dos direitos sociais consagra o direito de greve, consagra o direito a um salário mínimo que seja digno para todos os trabalhadores, para todas as famílias brasileiras, consagra o direito ao FGTS, consagra um conjunto de direitos assegurados aos trabalhadores brasileiros.
Mais adiante, no capítulo relacionado, na Constituição, no capítulo relacionado ao Poder Judiciário, coube especificamente, no artigo 111, a instituição da Justiça do Trabalho, dos juízes, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos juízes do trabalho. Essa estrutura foi montada em função da garantia do artigo 6º. Importante compreender qual o signo que foi elevado à fundação da Justiça do Trabalho, seja nos anos 1930, quando ela teve lugar e iniciou no Brasil, seja no patamar, e aí uma perspectiva histórica, no patamar que ela foi elevada na Constituição de 1988. O princípio primeiro da justiça trabalhista é a hipossuficiência do trabalhador, ou seja, parte-se do princípio que da relação patrão-empregado, empresário-operário, industrial-operário, ou operário ou trabalhador é sempre a parte hipossuficiente, é sempre a parte mais frágil. Como existe uma parte mais frágil na relação jurídica, o Estado tem que intervir na proteção da parte mais frágil. É o princípio que cabe no direito do consumidor, é o princípio que cabe em outros ramos do direito. A existência é para a proteção da parte mais frágil. Qual a lógica que tem sido adotada por muitos colegas congressistas e por um discurso único que tem sido pautado nos meios de comunicação, que tem sido pautado principalmente por interesses econômicos? O discurso tem sido pautado o esquecimento ou a criação da ignorância sobre esse princípio da hipossuficiência. Cada vez mais tem ressalvado a ideia de que trabalhador e operário são partes iguais e que tem que ter a livre condição para as suas relações jurídicas, a livre condição para negociar, que o negociado sempre deve prevalecer sobre o legislado. Primeiro, esse princípio não se sustenta porque, a rigor, se sustentando e prevalecendo esse princípio, seria melhor não existir, seria mais adequado, não melhor, seria mais adequado não existir a justiça trabalhista. Porque a justiça trabalhista, a justiça do trabalho, só tem um sentido: tutelar que a parte mais forte, que é o empregado, não massacre a parte mais fraca, a parte mais frágil da relação de consumo, das relações de trabalho que são os trabalhadores. Então, o primeiro dos princípios, o primeiro princípio é isso. O segundo princípio, se prevalece essa história de que o acordado é maior que o legislado, que várias vezes, recentemente tentaram fazer isso com os bancários, tentaram fazer agora na última medida provisória, que nós conseguimos ter uma importante vitória, retirando e suprimindo no Congresso Nacional o artigo 32 dessa medida provisória, que fazia uma vulnerabilização total. O artigo 32 da medida provisória 936 era um artigo de esperteza jurídica. O que é que tentavam assim fazer? Aproveitar-se de uma pandemia, talvez por essa o vírus não esperava, ter alguém que pudesse se utilizar dele aqui no Brasil, para aproveitar-se dele e da condição extrema de dificuldade da maioria dos brasileiros, para incluir lá um jabuti, algo estranho à medida provisória, que alteraria os dispositivos da consolidação das leis de trabalho. Na medida provisória 936, então, na prática, queria o seguinte: aproveitar-se de uma medida provisória para fazer uma mini nova reforma trabalhista. Ainda bem que o Congresso Nacional, que o Senado especial, que foi aprovado na Câmara, ainda bem que no Senado nós conseguimos triunfar, destaque foi feito por nós da oposição e por outros partidos da oposição, e suprimir por inteiro esse dispositivo da medida provisória. Agora, não criemos ilusões. Eu aqui advirto e falo isso para poder ouvir as contribuições melhores de todos os demais
demais colegas dessa mesa e desse debate, não criamos ilusões. Tem uma percepção de muitos colegas senadores de que CLT é algo ultrapassado. Eu vou só citar um caso. Eu participei há algum tempo de uma live, de uma reunião, melhor dizendo, com o ministro Paulo Guedes. Um colega senador mirou assim para a minha estante, e lá na minha estante estava a consolidação das leis de trabalho. Ele me perguntou o que é que aquele livro de história do passado estava fazendo ali. Essa é a percepção. Tem alguns colegas e que tem presença que existe presença no Congresso Nacional. É uma percepção predatória e é uma percepção que, inclusive, não é moderna. O que é moderno no mundo, e principalmente será moderno no mundo pós-pandemia, será condições de proteção dos mais frágeis. Né? Veja que, no momento de vulnerabilidade dos mais vulneráveis, se tenta buscar e aprovar mecanismos para a retirada e a vulnerabilização maior dos trabalhadores, vulnerabilização maior dos mais frágeis. Se prevalecesse esse princípio de que acordado era maior que legislado, então nós não precisaríamos ter um livro tão amplo quanto esse, que é a Constituição da República. Bastava que as relações entre nós fossem estabelecidas entre os acordos que prevalecia sobre o que estaria positivado na Constituição. É este mesmo raciocínio absurdo que tentam trazer para a Justiça do Trabalho. Ressalvadas as devidas proporções, seria que, em matéria de direito penal, não precisasse mais a positivação de lei. Se houvesse um caso de homicídio, então bastaria que o acordado entre as partes, ou seja, a família da vítima e o assassino, prevaleceria sobre o que estava no Código Penal. Pode parecer absurdo, mas se essa lógica fosse adentrada, estendida para os outros ramos do direito, seria isso que iria prevalecer. Na verdade, o que querem muitos hoje é a derrota completa da legislação trabalhista, de todas as conquistas que os trabalhadores brasileiros tiveram ao longo do tempo e a superação, inclusive, do aspecto social que tem no texto da nossa Constituição. Me coloco à disposição aí para ouvir os demais colegas, Obrigado, senador, muito obrigado. Vamos agora, então, dar início aqui às perguntas. Eu gostaria de convidar primeiro a doutora Avatéia Ferraz para realizar a primeira pergunta. Pode ser a senhora, doutora Ava? Sim, pode sim. Por favor. Senador, é uma honra está-lo entrevistando aqui e debatendo sobre um assunto tão importante, né? Aproveitando essa fala do senhor, eu gostaria de saber se há alguma posição do Congresso de percepção que essa atitude predatória pode vir a prejudicar ainda mais a economia e talvez até ocasionar o não crescimento do Brasil nos próximos 5 ou 10 anos. Eles têm essa percepção ou eles acham que, retirando todos os direitos trabalhistas, eles vão se posicionar, vão enriquecer mais e, enfim, vender mais produtos? Qual é a percepção do senhor sobre isso? Doutora Avatéia, o discurso principalmente por parte do mercado, e dos representantes que tem do mercado é que a legislação trabalhista, que os vários dispositivos da Constituição, este sim é um entrave para o crescimento econômico, para o crescimento do Brasil. Veja, eu vou dar um exemplo concreto. O que é que o mundo todo está pensando em fazer no pós-pandemia para recuperar suas economias? É colocar dinheiro na economia. É o que o mundo todo está fazendo. Não vou longe. Os Estados Unidos de Trump está colocando R$1 trilhão na economia. E eu estou falando de Trump. Trump não é nenhum keynesiano, Trump não é nenhum socialista, Trump não é nenhum comunista. Né? A não ser em alguma mente doentia que pense isso, Trump é representante de interesses mais claros do liberalismo americano. Mas eles estão convencidos de uma coisa: a solução deles de recuperação da economia americana é a mesma solução que Obama deu na crise de 2008, colocar dinheiro na economia, proteger os mais vulneráveis, proteger até as empresas. O que o Brasil devia estar pensando era nisso.
o Brasil devia estar pensando nesse momento, hein? No pós-pandemia, vamos criar um programa de renda básica, de renda mínima, que seja mais do que R$600. Vamos criar um programa de apoio para as microempresas. Não vamos reduzir salário nesse período. Mas na cabeça do ministro Paulo Guedes, que tem audiência lá, eles querem, no pós-pandemia, aprovar reformas, aprofundar a aprovação de reformas. Querem falar em privatização de empresas, ou seja, reduzir Estado quando o mundo todo, o mundo capitalista, está querendo caminhar para uma lógica econômica inversa a essa. Quando o mundo capitalista, inclusive, está querendo caminhar, os Estados Unidos vão entrar num ciclo de New Deal, né? De nova participação do Estado na economia americana. A Europa está adotando isso mesmo. Agora, a percepção, óbvio. Nós tivemos uma vitória importante no Senado. Eu acho que o Senado tem se tornado um ponto de resistência contrária a essa lógica e tem criado, eu tenho visto crescer muito no Senado, a necessidade de cobrar, principalmente, o sistema financeiro da conta que tem que bancar para o Brasil. Perfeito, obrigado. Doutora Ava, tem algum comentário a fazer? Ou posso passar para o próximo participante? Pode passar. Perfeito. Gostaria de convidar agora o doutor Lívio Enesco, ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, para fazer pergunta ao senador. Por favor, doutor Lívio. Eu gostaria de saber do senador, dentro dessa lógica de que, efetivamente, os Golden Boys, o pessoal que seguia a Escola de Chicago, e também do Consenso de Washington, acreditando no neoliberalismo, e efetivamente se contrapondo aos estados como o brasileiro, que é social de direito e que tem uma Constituição que nos alçou o voo de estar efetivamente dando um patamar civilizatório. Nós tivemos a reforma trabalhista, que efetivamente agrediu direitos constitucionais, nos rebaixou efetivamente as grandes conquistas do povo brasileiro, mas que não gerou nenhum emprego. Se puxarmos o CAGED, a partir de 2017, os dados são pífios. A partir da vitória de Bolsonaro, nós esperávamos que, ainda que a vitória de Bolsonaro consolidasse um fracasso de uma situação que todo mundo ficou conhecendo pelos problemas que tivemos depois do golpe que Dilma Rousseff sofreu, acreditávamos que o poder poderia, senador, enquadrar efetivamente Jair Bolsonaro, que ele descesse do palanque e agisse com a sua visão conservadora, sim, é democrático, mas que agisse de uma forma mais tranquila. Supus eu que, a partir do momento, senador, que a pandemia veio comendo vidas no mundo todo e nos traumatizando e trazendo um problema sanitário de monta equivalente a uma guerra mundial, o presidente Bolsonaro fosse ser enquadrado, como se diz na gíria. Pudesse até, como foi feito na Espanha, no Pacto de Moncloa, depois do franquismo, construir com a oposição uma saída para o país, mantendo salários, mantendo empregos, trazendo o capital, porque Keynes venceu. Não, isso é indiscutível, de que a social-democracia vai vigorar, doravante, porque os países vão bancar o seu mercado, teremos uma economia bancada pelo Estado. Eu pergunto ao senhor, senador, por que Bolsonaro não negociou com a oposição? E agora que temos uma situação real a ser enfrentada, como que a oposição vai se situar pensando no Brasil, não pensando em 2022? A gente sabe, senador, que tem teses de que quanto melhor, pior, para determinados partidos ganharem a eleição. Eu estou no anti, não faço esse proselitismo nesse momento. Eu pergunto ao historiador, ao senador, ao líder da minoria, como podemos encaminhar, não sei se com o governo, mas aí temos a sociedade civil, uma saída para o país para evitar tanto ataque aos direitos sociais e direitos humanos nesse país. Muito obrigado, Afonso Passilhão. Estendi-me, mas devolvo para a bancada a presidência dos trabalhos. Obrigado, doutor Lívio, pela sua provocação. Ela é muito pertinente, eu diria. Inclusive, ela é bem completa.
sobre, eu acho que o desafio que temos colocado. O que eu mais gostaria era a construção de um pacto de relação com o governo. E eu ofereci esse pacto quando a pandemia começou. O ministro Paulo Guedes e o ministro Mandetta estiveram lá no Congresso Nacional, estiveram lá em março, em uma reunião, o então ministro Mandetta, e eu me manifestei, disse naquele momento, que a partir daquele instante não caberia mais nem governo nem oposição. A gente tinha vidas de brasileiros em jogo e tínhamos que tomar medidas para a proteção da vida dos brasileiros. Lamentavelmente, 1 a 2 semanas depois daquilo, o presidente da República fez um pronunciamento sabotando o isolamento social, criando, desunindo o país, criando conflito com os governadores, menosprezando a gravidade da pandemia. Lembremos que tratou a pandemia como se fosse uma gripezinha, chegou a declarar que não morreria mais do que morreu na epidemia de H1N1, que vitimou 600 brasileiros. Já temos 50 mil brasileiros mortos. Veja qual é o dramático disso. Ao passo que a principal razão por nós termos 50 mil brasileiros mortos, mais que isso nos números de hoje, foi a sabotagem em relação ao isolamento social. No Brasil, o isolamento social foi sabotado por parte do governo federal. E por que o isolamento social é importante? É porque essa pandemia, porque o coronavírus, ele não é um vírus com o grau de mortalidade, por exemplo, de outros vírus como o ebola. O ebola na África tem um índice de mortalidade de 45%. Mas o ebola, como mata mais, ele tem menos morada por matar mais. Quanto maior é a mortalidade de um vírus, menos habitat ele tem, porque o habitat, o lugar do vírus, é o organismo humano. O coronavírus, ele tem um índice de mortalidade menor, mas ele é de fácil contágio. É por isso que tem que se baixar as curvas pandêmicas, a curva de contágio. Porque se você tem 1 milhão de contagiados no Brasil e tem 5%, e um índice de mortalidade de 5%, você tem 50 mil brasileiros mortos. É o número de agora. Não é à toa, é a relação direta. Se você tem 2 milhões de contagiados, você terá 100 mil brasileiros mortos. 100 mil brasileiros mortos. É por isso que a ciência diz, tem que reduzir a curva de contágio, tem que empurrar o quanto mais puder empurrar para frente, até vir a vacina. Porque um morto é um amor da vida de alguém, que tem relação com outros alguém. 50 mil mortos é um número de mortos maior do que nós tivemos em todas as guerras que o Brasil participou de sua história. Se somar a Guerra da Independência, a Guerra do Paraguai de 1865, a Segunda Guerra Mundial, juntos, não matou 50 mil brasileiros. Em 150 dias nós tivemos 50 mil brasileiros que foram mortos. Aí eu ainda ontem tive que ouvir um discurso de um parlamentar bolsonarista, que é um discurso inócuo e absurdo. Ah, não, mas já morreram mais da violência urbana no Brasil. Não, morreram menos, meu amigo. Porque a violência urbana, ano passado, matou... É uma tragédia igual, mas matou 70 mil no ano. O coronavírus, em 150 dias, matou 50 mil. A negligência do governo brasileiro nos levou a essa tragédia. A ser o segundo colocado do mundo em número de contágios, segundo colocado no mundo em número de mortes. Eu propus a trégua de não agressão logo no mês de março. Não tive resposta a essa proposta e a sociedade brasileira assistiu depois o seu presidente da República conflagrando a nação, levando a nação a um conflito atroz. Alguns perguntam, por que tem 48 pedidos de impeachment contra o presidente da República lá na Câmara dos Deputados? Porque ele pediu. Não tem nenhum pedido que não tenha sido motivado. Não apraz a ninguém fazer pedido de impeachment no meio de uma confusão como essa. E eu acho que nós temos que tentar construir, doutor Ívio, concordo plenamente com o senhor, nós temos que cuidar do Brasil independente de Bolsonaro. Independente de Bolsonaro. Eu concordo com o senhor que Keynes venceu, não pela vontade dos Chicago Boys e companhias e tal. Keynes venceu pela realidade dos fatos. Pode daqui a pouco até voltar
do discurso da ortodoxia fiscal? Pode, mas no momento e na circunstância atual, não tem solução para cuidar de 20 milhões de brasileiros desalentados se não houver um pacto social para esses 20 milhões. Programa de renda mínima, e não é renda mínima de R$200 por 2 meses, não. Nós precisamos de um programa de renda mínima permanente. No mínimo, até o final do ano do estado de calamidade pública. O ideal é que fosse permanente, que o mundo todo está fazendo isso. Programa de renda mínima permanente. A conscientização de uma grande fonte de riquezas que nós temos para isso, que é a nossa Amazônia, que isso deveria ser um instrumento para nos impor internacionalmente, e o governo brasileiro trata isso como um problema. A Alemanha está lançando um pacote trilionário para fontes de energia renovável de baixo carbono. Nós temos que ingressar nisso daí, e podemos ingressar nessa estratégia com a articulação de ponta a partir do grande potencial que nós temos da nossa Amazônia. É necessário. Veja, o governo colocou um maluco lá no Ministério, um maluco ideológico, olavista no Ministério da Educação. Não discutiu sequer o Fundeb. Em dezembro desse ano acaba o Fundeb e vai acabar a principal fonte de financiamento do ensino básico no Brasil. E nós não conseguimos ainda avançar sobre isso. Eu acho que, independente de Bolsonaro, o Congresso tem que ter uma agenda pautada por isso. O que eu senti da última votação da medida provisória em que nós fomos vitoriosos lá é que há no Senado, em especial, uma percepção, me parece, da maioria dos senadores para começar a pensar em taxar bancos, porque, veja, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem imposto sobre grandes fortunas, que não tem contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Tem que ter os bancos têm que ceder. Todo mundo está se sacrificando no meio dessa pandemia, tem que ter um diálogo sobre isso. E nesse instante, é o instante do Estado colocar dinheiro para a economia. Alguém pergunta, o Estado não tem dinheiro? Tem. O Estado, nós temos 400 bi de reservas, que dá mais de 2 trilhões de reais em reserva. Ao invés de colocar essas reservas, torrar essas reservas para segurar o dólar, como o Banco Central está fazendo muitas vezes, coloca isso na economia brasileira. É o melhor mecanismo. Nós temos 400 bi de dólares de reserva e estamos torrando elas para segurar o dólar. Nós podemos alongar o perfil da dívida pública. Se outros países estão fazendo isso, por que nós não podemos fazer o mesmo? Se países europeus estão fazendo isso, se a Itália fez um acordo com o Banco Central Europeu para alongar o perfil da sua dívida, tem um plano de socorro em curso lá, e nós podemos também imprimir moeda. Esse momento de imprimir moeda, quem está falando isso não é Randolfo Rodrigues, não. É Pécio Arida, são economistas que, outrora, eram inclusive liberais que falam nisso. Esse é o momento de ter um pacto, em que o Estado tem que colocar dinheiro na economia, não pode ter... Veja, o governo aprovou o plano emergencial para os estados, e aprovou doutor Ivo, falo isso para concluir, o governo aprovou no plano emergencial para os estados uma chantagem. Tudo bem, eu dou ajuda para os estados, mas contanto que não tenha reajuste, eu não sei da expressão, que tara é essa do governo contra o servidor público? É uma tara, só deve ser. Eu acho que alguém abusou de alguma forma, de algum dos membros do governo, de alguma forma, algum servidor público fez isso, teve algum tipo de abuso, porque eles ficaram complexados em relação a isso. Só pode, porque eles têm uma tara contra o servidor público. Não, vou dar dinheiro para os estados, mas não pode ter nenhum tipo de realinhamento, progressão, quinquênio, reajuste para nenhum servidor público até 30 de dezembro. Gente, é inócuo isso. Nós não estamos numa economia com inflação, estamos numa economia de deflação. Em recessão, você tem que injetar dinheiro da economia, para que a economia possa oxigenar e sair da recessão. Não é o inverso, você retirar dinheiro da economia. Obrigado, senador. Doutor Lívio, alguma colocação? Não, só de que, efetivamente, o que me estranha, senador, Vossa Excelência bem o tratou, e eu enalteço o trabalho do Senado. Vossa Excelência teve um trabalho com a doutora Ava Ferraz, com a doutora Eide Cabeças, doutor Gustavo Henrique, na nossa oposição à MP 905, da carteira verde e amarela. Uma excrescência absurda que vinha rebaixar o primeiro emprego
para emprego nenhum e precarizado, copiando um modelo que se tentou no governo de Dominique Villepin, onde era ministro de Jacques Chirac, e que deu toda aquela quebradeira em Saint-Denis, em Paris, e que efetivamente tirou o partido de Chirac lá. Só para potencializar de que, nesse momento, senador Randolph, a estadista que mais bem enfrenta a epidemia, investindo tudo efetivamente na economia, é a Angela Merkel, que é de um partido de centro-direita. Olha aí, Bolsonaro, de centro-direita, fazendo políticas sociais de vulto, e vai trazer a Alemanha na retomada da economia para um lugar muito importante. Eu devolvo ao eminente. E só uma questão, doutor Afonso Paciléu, o que eu não deixo para o doutor Randolph, por que as coisas passam tão facilmente pela Câmara e é o Senado que efetivamente obsta essas MPs tão antissociais, efetivamente precarizadas? Doutor Randolph, por favor. Doutor Ivo, bem a rigor, se a gente continuar até fazendo isso, eu exulto que aí o Senado vai cumprir o seu papel de casa revisora, né? A ideia, inclusive, do Senado é essa, como casa revisora do processo legislativo, onde o parlamentar que inicia o processo legislativo na Câmara se excede, o Senado revisar. Isso é, inclusive, o papel institucional do Senado. Agora, eu atribuo uma outra razão de ordem política, né? O chamado Centrão, que é um agrupamento que sempre foi conservador desde a Constituição de 1987 e 88, ele tem um peso muito maior na Câmara dos Deputados hoje do que no Senado, né? Então, por isso, via de regra, esse Centrão acaba impondo dispositivos lá na Câmara dos Deputados, via de regra, que são dispositivos, muitas das vezes, do ponto de vista mais reacionário e mais atrasado do que no Senado. E no Senado a gente acaba tendo espaço maior para negociar, para recuperar os textos que são alterados na Câmara. Obrigado, senador. Eu gostaria de passar a palavra agora ao doutor Gustavo Henrique, presidente da Comissão de Direito Internacional da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, Afonso. Senador, o senhor falou dos bancos, né, desde a sua primeira fala. Eu vou aproveitar para fazer uma seguinte pergunta. A primeira carta de Declaração de Direitos Humanos da ONU, de 1948, ela já falava da limitação de jornada. No mundo inteiro, a limitação de jornada, ela sempre vem buscando melhorias, ou seja, redução. A nossa Constituição Federal, ela também espera isso, né? Ela coloca um limite máximo de jornada, mas ela espera que, aos poucos, isso vá desenvolvendo a favor do trabalhador. Nós temos no Brasil ainda em vigor, desde 1900, na década de 30, inclusive instituída por Getúlio Vargas, através de muitas lutas e pressões, naquela época, os bancários conseguiram a jornada de 6 horas. Eu quero que o senhor explique aqui para os trabalhadores, e principalmente para os bancários, por que, depois de tantos anos, o Brasil enfrentou aí um governo militar, enfrentou diversos governos, até mesmo de direito, mas por que no governo Bolsonaro, em 2019 e 2020, tem essa insistência dos bancos, de um banco só, aqui no Brasil, você está como exemplo, lucrou quase 28 bilhões. Por que os bancos e esse governo quer tanto aumentar a jornada dos bancários? Nós temos, doutor Gustavo, problema de duas vertentes. Por um lado, redução de direitos dos trabalhadores com ampliação obsessiva da jornada de trabalho, e, por outro, não querer abrir mão 1 centímetro sequer, 1 centavo sequer dos seus lucros e seus privilégios. Eu quero acrescentar à sua análise uma seguinte condição, uma seguinte percepção. Veja, no Brasil, nós temos 5 bancos, 3 grandes bancos privados e 2 públicos. Via de regra, os caras que vão para os públicos ou vêm para os privados e fazem negócio para os públicos, ou saem dos privados para apropriar os públicos em função dos privados. Via de regra, tem esse ciclo vicioso. Nos Estados Unidos, são mais de 1.100, 1.200 bancos, né, para dar como exemplo a economia liberal que nós temos. Então, nós temos
o diagnóstico do nosso setor financeiro, o diagnóstico do nosso setor financeiro. Ele é oligopolizado, com a riqueza concentrada, concentrada a riqueza na mão de poucos, e inflexível do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores. Eu vou acrescentar isso, ainda mais um dado, veja, de 2013 até agora 2020, a economia brasileira chegou num período a ter uma retração de 3 pontos. Os brasileiros ficaram mais pobres, nós tivemos ampliação do desemprego, nós tivemos esse ano mesmo, no meio da pandemia, o aprofundamento maior da crise. Nesse período, quase dessa década toda, o aumento do lucro dos bancos foi de mais de 400%. Nenhum outro setor da economia brasileira cresceu tanto os seus rendimentos, os seus lucros, como estes. E é uma espécie de ilha apartada do restante do Brasil. Eu acho, talvez aí respondendo a sua pergunta, talvez esse interesse deles de aumentar a jornada é porque, até agora, o Estado brasileiro não foi competente o bastante, nenhuma das instituições do Estado, nem o parlamento, nem o governo central, para dizer, olha, alto, para, já chegou, já deu, vamos estabelecer alguma cláusula aqui. E a cláusula, nesse momento, para mim, era ou fazer a taxação da contribuição social sobre o lucro líquido ou criar um tributo em relação a esse. Mas, veja, esse dado de 2012, 2013 para cá, 400% de aumento dos lucros. Se colocar de 2007, foi quase 700%. Nenhum setor da economia brasileira, nem os trabalhadores, nem os servidores públicos, nem a indústria, nem o comércio cresceu tanto, teve tanto lucro quanto os rentistas, quanto o setor financeiro. Perfeito, muito obrigado. Doutor Gustavo, alguma colocação? Belas explicações aqui do senador Randolph, e só queria acrescentar, senador, que é o seguinte, os bancos, a gente ainda fala de jornada de 6 horas, que ainda está na CLT, mas é bom mencionar que eles não cumprem, né, com esse regimento. O trabalhador ele tem que esperar sair do banco para acionar a Justiça do Trabalho e ser reparado o seu direito. Lembrando que só é reparado são os últimos 5 anos, ou seja, os bancos já saem ainda numa larga vantagem. A pessoa que trabalha 30 anos numa instituição financeira, o banco ganha 25 anos dos direitos dela e só paga os 5. E esses 5, ele ainda quer tirar. Ou seja, ele não cumpre com a legislação e o Estado não foi o bastante, conforme o senador disse, não foi o bastante de dizer, alto lá, vamos parar por aí, porque você está descumprindo a legislação, como ainda o Estado ainda fomenta para ele descumprir a legislação, né? Até com as MPs aqui de redução de juros, correção monetária, enfim, dando aí um estímulo para o mau empregador no Brasil. Mas é isso, devolvo a mesa, Afonso. Obrigado, senador. Obrigado, Gustavo. Senador, o senhor, conforme conversou com a nossa produção, o senhor teria 40 minutos para esse debate, né? E pelo horário nós já ultrapassamos os 40 minutos, nós estamos com 50 minutos. O senhor teria disponibilidade de ficar um pouco mais ou seria interessante que encerrássemos aqui o debate com o senhor? Porque eu tenho preocupação com a agenda do senhor, que eu sei que é muito atrefada. Eu tenho disponibilidade de segurar um pouco, na verdade, tem uma outra reunião daqui a pouco, mas nós ainda temos aqui 10, 15 minutos, eu posso responder mais uma rodada, se for o caso. Perfeito, que bom. Eu agradeço aqui em nome do MDJT a disponibilidade do Afonso, senhor. Pois não, doutor Lívio. Desculpa, doutora Ava, eu queria saber do senador como é que ficou a questão da correção monetária dos juros jurisdicionalizados na Justiça do Trabalho. Esse foi um dos outros jabutis que estavam na 936. E nós tivemos muita dúvida, né, doutora Ava, e doutor Gustavo Henrique, doutor Afonso Paciléu, sobre esse entendimento do Senado Federal. O senhor tem alguma posição para nos dar, senador? Muito obrigado. Doutor Lívio, teve 2, assim, no Senado, tiveram várias emendas, inclusive uma das emendas de minha autoria dizia respeito a esse dispositivo da medida provisória conforme veio da Câmara,
mas nós conseguimos avançar em 2 dispositivos. O artigo 28, conseguimos impugnar o artigo 28, 26 ou 28, que era sobre o empréstimo consignado, e conseguimos impugnar todo o artigo 32. Eu não sei se o dispositivo em relação à correção monetária constava no artigo 32. Se constava no artigo 32, ele foi impugnado. Não me recordo agora, nesse momento, o senhor me perdoe. Mas se não constava, deve ter seguido para a ação presidencial. Mas se constava no artigo 32, o artigo 32 todo não existe mais. Ele foi impugnado na medida provisória. Doutor Lívio? Doutor Lívio? Doutor Gustavo, por favor. Doutor Lívio, se me permite até perguntar para o senador Randolph uma questão. Eu acompanho muito o seu trabalho, senador, o senhor me corrija se estiver errado, mas eu entendi, quando foi instituído o trabalho remoto no Senado, que as matérias só poderiam ter relação com a pandemia, que seriam votadas no trabalho remoto. Porém, acompanhei a sessão do Senado que derrubou esse artigo 32, teve que ser submetido a uma votação para ser derrubado. Sim. A pergunta é, o presidente Davi Alcolumbre descumpriu o acordado? No meu sentir, sim, Gustavo. Veja, para mim ficou claro e pacífico desde o início das sessões remotas, quando foi instituída as sessões remotas pelo ato da mesa número 6, em março, eu levei uma preocupação. Na época, o presidente estava adoentado, estava em decorrência, tinha contraído a Covid, e quem estava assumindo a presidência era o vice-presidente Anastasia. Naquela ocasião, eu tinha levantado a preocupação de que a institucionalização das sessões remotas não representasse um mecanismo, uma espécie de atalho para a deliberação de temas de forma que não tivesse a ver com a pandemia. Houve um acordo afirmado pelo senador Anastasia com todos os líderes que a sessão remota só iria tratar dos temas que diziam respeito ao enfrentamento à pandemia. Mas nós já tivemos, no meu entender, mais de um tema que foi levado a voto, a apreciação, que não diz respeito à pandemia. E o próprio Executivo editou medidas provisórias nesse período, que são temas que transversam o tema da pandemia. Aliás, este foi, inclusive, o argumento que nós utilizamos para conseguir impugnar o artigo 26 e o artigo 32 da medida provisória 936, porque esses 2 pontos da medida provisória eram pontos que eram claramente jabutis, que nem faziam parte do texto original da edição da medida provisória e que haviam sido incluídos pela Câmara. Perfeito, obrigado. Doutor Gustavo, satisfeito? Okay. Pode passar para a doutora Avatéia. Doutora Avatéia, por favor. Senador, nós temos 2 pontos para questioná-lo a respeito da MP 927, que já chegou aí no Senado, né? O primeiro ponto deles é a previsão de suspensão de pagamento de verbas rescisórias, acordos trabalhistas, desde que a empresa comprove, enfim, que está em situação precária. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se isso não... Como que esses trabalhadores vão se manter até dezembro de 2020 e se há chance de ser retirado esse ponto da medida. Um outro ponto também que está nessa medida provisória seria o aumento da jornada dos profissionais da saúde, que estão na frente, né, de combate da Covid. Isso é um agradecimento que o governo e quem redigiu, enfim, o projeto na Câmara, tem a esses profissionais. Gostaria de saber se o Senado há alguma possibilidade de retirar isso. Qual é o isso. segundo dispositivo? Desculpe. O dispositivo, o aumento da jornada dos profissionais de saúde, com compensação de jornada em 18 meses, enfim, eles estão trabalhando na frente da Covid, né? Será que há uma chance do Senado rever isso? Terá que rever, vai ser mais uma vez objeto de questionamento nosso, de emendas ou, se possível, até de impugnação. Só para lhe colocar rapidamente qual a dinâmica da votação dessa semana. Qual é a dinâmica de votação que nós temos previstos
nós temos previsto para essa semana, né? Essa semana, amanhã, nós iremos votar a PEC do adiamento das eleições, que é a proposta de emenda constitucional 18, será o único tema a ser apreciado amanhã. Parece-me que a MP 927 pode entrar na pauta para ser apreciado amanhã. Entrando na pauta, esse aí está na nossa agenda como 2 pontos a serem impugnados por nós nessa medida provisória. O aumento da jornada de trabalho e a suspensão do pagamento das verbas rescisórias. O aumento da jornada de trabalho dos profissionais de saúde é um absurdo, é uma excrescência. Veja, eu acho muito interessante que todo mundo acha muito legal ir para frente da sacada dos apartamentos, bater palmas, mas até agora não foi votado um projeto sequer, tem pelo menos uns 2 projetos que melhoram a remuneração dos profissionais de saúde, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de médicos. Nenhum projeto foi votado e tem mais esse dispositivo nessa medida provisória, que é um assinte aos interesses, aos direitos dos profissionais de saúde. Corre o risco de nós votarmos nessa medida provisória amanhã, já, né, depois da votação da PEC 18. Se votarmos amanhã, esses vão ser 2 temas que vamos procurar enfrentar por destaque ou vamos procurar enfrentar por impugnação, se couber impugnação. Obrigado, senador. Doutora Ava, alguma colocação? Colocação, nós rogamos que isso seja alterado no Senado, porque, primeiro, porque não é um agradecimento aos profissionais de saúde, né? Pelo contrário, né? É um assinte, realmente. E com relação a não pagamento das verbas rescisórias, acordos trabalhistas firmados, o governo federal não está cumprindo nem o auxílio emergencial direito. Como é que esses trabalhadores vão sobreviver até dezembro de 2020? Vão comer o quê? Vão pagar o quê? Vão movimentar a economia de que jeito? Então, eu agradeço a Vossa Excelência essa preocupação. Ele propôs só R$200 para prorrogar de auxílio emergencial. Não tem cabimento. Não dá, né? Mas a gente agradece o seu empenho no Senado e de todos os senadores para verificarem esses assintes. Vamos ver se a gente consegue essa vitória de novo. Obrigado, doutora Ava. Obrigado, Obrigada. senador. Doutor Lívio Enesco, parece que o senhor tem mais uma pergunta. O som do microfone, doutor Lívio, por favor. A minha inquietação, senador, ela se dá nessa MP 927, que é uma MP do inferno. Ela é o resumo caótico da tentativa de destruição dos direitos sociais. Ela fala em férias, ela fala em acordo individual, ela fala em teletrabalho, ela fala no que a doutora Ava Ferraz destacou desse, como posso dizer, esse menosprezo a quem está na linha de frente defendendo o povo do Brasil e o povo do mundo, que são os funcionários, os trabalhadores da saúde. E ela trouxe 2 malvadezas impressionantes, senador Randolfo Rodrigues. Primeiro, artigo 29, onde ela exigia que os trabalhadores que se ativavam sob risco iminente do Covid tivessem que provar o nexo de causalidade para ter direito à moléstia profissional. E ela também trazia no artigo 31 a mitigação dos auditores, na atividade dos auditores fiscais do trabalho, na fiscalização do ambiente durante a pandemia. Surgiu, dentro da República Brasileira, um instituto que disse não, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, tão atacado por essas milícias, atacado por essa gente que faz com que o presidente Bolsonaro fique radical. Porque se o presidente Bolsonaro tivesse ciência de que essa gente não o apoiasse e ele não necessitasse dessa gente, ele teria ido para o centro, para o debate, como o senador Randolfo falou. Nós temos 2 anos e meio e tudo é possível, até o presidente Bolsonaro discutir com a sociedade brasileira e tentar salvar essa locomotiva e tendo até uma luz no fim do túnel. Eu pergunto ao senador, com a experiência que já está construindo através da luta incessante que vem travando, como é que Vossa Excelência vê o Supremo Tribunal Federal e a sua atuação defendendo a Constituição Federal como se fosse até Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro de 88, quando levantou a Constituição e nos colocou efetivamente num patamar civilizatório. Aproveito a minha fala para homenagear todos os servidores, funcionários, juízes,
procuradores e toda a comunidade jurídica na defesa do Poder Judiciário independente, autônomo e constitucional. Doutor Lívio, muito obrigado pela pergunta. No direito, a gente diz que a última raia do direito é o direito penal, né? Eu hoje penso que o Supremo Tribunal Federal é a última raia da democracia brasileira. Veja só, ano passado, eu fui inclusive crítico ao Supremo Tribunal Federal, o meu partido moveu uma DPF contra esse inquérito das fake news, né, que o Supremo montou, porque a origem do inquérito, no meu entender, era controversa. Era controversa porque não cabe o Supremo instaurar, no meu sentido, instaurar inquérito, né? Isso deveria ser uma provocação do Ministério Público. No segundo, porque a origem do inquérito era um ato de censura, né, da parte do ministro do Supremo. Então, na época, nós questionamos. Hoje, tão logo ocorreu a recente operação do Supremo Tribunal Federal contra essa organização criminosa que ocupa as redes sociais brasileiras, a primeira medida que nós fizemos pela Rede de Sustentabilidade foi pedir, mesmo não cabendo, porque ações constitucionais do artigo 103 da Constituição não pode ser objeto de desistência após protocolado conforme o regimento do Supremo Tribunal Federal. Mesmo não podendo, nós oficializamos pela desistência da ação. Nós sabíamos que não podia, mas assim fizemos para dizer que o nosso entendimento tinha evoluído. Hoje, esse inquérito de fake news é, no meu entender, a única coisa, o único instrumento que conseguiu conter o avanço de um grupo criminoso atentatório contra a democracia brasileira. Porque é uma diferença muito grande na nossa Constituição. Eu sempre digo uma coisa, liberdade de expressão, como disse semana passada, inclusive, a ministra Carmen Lúcia, muito bem, faz parte da cesta básica de direitos consagrados pelo texto constitucional de 1988 para nós. Liberdade de expressão, eu dizer, doutor Lívio, eu discordo do senhor está errado em relação a isso, e você dizer, caro senador, com a devida permissão, mas o seu voto ali foi um voto errado, que não atendeu os trabalhadores. Isso é liberdade de expressão consagrada, deve ser colocada no altar dos direitos fundamentais, deve existir. É a máxima, inclusive, é a máxima do filósofo iluminista. Posso até divergir frontalmente do que você diz, mas irei até a minha morte, até as últimas consequências para defender o direito de dizê-lo, né? Mas liberdade de expressão é isso, é divergir. Grupo terrorista fantasiado de Ku Klux Klan Tupiniquim atear fogos de artifício contra um dos símbolos da República Brasileira, o nome disso é terrorismo. Quando prenderam a Sara não sei o quê, o pessoal estava chamando de ativista, eu fiz uma manifestação e disse, olha, vamos colocar as coisas no devido lugar. Ativista, Greta Thunberg, Chico Mendes, Malala, esses são ativistas. Essa moça aí, ela é terrorista, é criminosa, é um elemento perigoso, um elemento que lidera um grupo nazista, que quer se assemelhar a Ku Klux Klan, que ateia fogos contra um dos símbolos da República Brasileira, porque independente de gostar ou de não gostar dos membros da Suprema Corte Brasileira, aquela arquitetura de Niemeyer, o Palácio do Congresso Nacional ao centro, o Palácio do Planalto à esquerda e o Palácio da Justiça, a sede do Supremo Tribunal Federal à direita, buscando na arquitetura o que está na Constituição no artigo 2º, independência e harmonia entre os poderes. É isso. Então, fazer isso, fazer ameaça a membros do parlamento e a qualquer cidadão. Eu sofro nas minhas redes sociais, pelas minhas posições, ameaças. Uma coisa é qualquer cidadão, dizer, Randolph, que besteira de voto foi aquele? Isso é liberdade de expressão. Outra coisa é dizer, seus dias estão contados, se eu te pego na rua. Isso é ameaça, tipificado no Código Penal. Uma coisa é você dizer, ministro Alexandre de Moraes, esse seu voto pode não estar à altura de sua toga. Isso é liberdade de expressão. Outra coisa é dizer, ministro, vamos
pegar suas filhas. Quando nós pegarmos suas filhas e estuprarmos, né, isso daí é ameaça contra um membro da Suprema Corte. E como ameaça, deve ser respondido com os instrumentos que a Constituição e a lei dizem. Ameaça, dano ao patrimônio público, terrorismo, não está na Constituição. Está aqui, no Código Penal. Tem que ser responsabilizado aqui. Então, hoje, a atitude do Supremo, e esse inquérito da fake news, é a última raia da democracia, da defesa da Constituição. E eu sou daqueles que digo o seguinte, olha, fora daqui não tem mundo. Nosso limite, nossa baliza é isso daqui. É esta regra que está aqui. Remonto a Ulisses Guimarães, na promulgação da Constituição. Na promulgação da Constituição, aliás, a bela peça da oratória de Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição, uma das mais belas peças, se não a mais bela peça da oratória política brasileira, sintetiza o significado da Constituição para nós. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Conhecemos o caminho maldito. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. É um trecho do discurso de Ulisses Guimarães na Constituição. Nunca foi tão atual, né? Em relação a isso aqui, divergir sim, discordar sim, ela foi feita para isso. Inclusive, estabelece seu próprio poder de reforma para isso. Descumprir isso daqui é trair a pátria. Descumprir isso daqui, rasgar os dispositivos, apregoar AI-5, apregoar ruptura constitucional, isso é crime. Aí, os que se dizem patriotas estão sendo impatriotas quando assim agem, quando assim se comportam. Ser patriota é, sobretudo, conhecer sua condição de cidadão, de direitos a cumprir à luz das regras da Constituição e de deveres a cumprir também à luz das regras da Constituição. Muito obrigado. O senhor acha que ele termina o mandato, senador? Olha, eu queria menos confusão e queria mais paz, que nós todos brasileiros queríamos. Eu me associo ao pensamento do Dr. Lívio. Queríamos que a gente constituísse um pacto e que priorizasse o Brasil no que tem para fazer. Aprovar a Fundeb, resolver problemas gravíssimos como o de saneamento básico que nós temos que resolver no Brasil, resolver um país que não investe em ciência e em educação não prospera, ter um plano para sair da crise. Eu queria isso. Se o presidente da República for incapaz de resolver isso, de liderar o Brasil e de unir nisso, temos que encontrar uma solução. Agora, ele está, nesse momento, se alinhando com o que tem de mais antigo, conservador e corrupto em Brasília. A aliança dele com o Centrão é a aliança com o que tem de mais corrupto em Brasília, com os interesses mais corruptos que tem em Brasília, que sempre estiveram em todos os governos. Quando você vê Roberto Jefferson defendendo alguém, ele não está defendendo porque ama alguém. Ele está defendendo porque tem interesses não republicanos aí em torno desse alguém, né? Então, ele vai sustentar nisso. Só que pode ser uma sustentação artificial. Porque hoje, por exemplo, é um governo que não aponta sequer a saída da gravíssima crise pandêmica que nós estamos enfrentando e da crise econômica, que vai ser tão grave ou pior que a crise pandêmica. Obrigado, senador. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso debate, então eu gostaria de abrir para as considerações finais, iniciando pela doutora Ava Teia, em seguida o doutor Lívio Enesco e posteriormente o doutor Gustavo, e ao final eu gostaria de ouvir também o senador Randolfo Rodrigues. Então, doutora Ava, as suas considerações finais, por favor. Senador, eu gostaria de agradecer, né, o vosso dispêndio de tempo para conosco e também o seu trabalho no Senado, de todos os senadores da rede, da oposição, e conclamamos realmente para que continuem esse trabalho, porque é importante. Nós não temos muitas esperanças a não ser vocês mesmo, porque se continuarmos tendo essas violações de direitos, essas ignorâncias, até eu diria, por parte de alguns setores da sociedade, isso aqui vai ficar inviável. Essa democracia já está para lá de frágil, né?
Já estamos tendo a imagem do Brasil no exterior está comprometida diante das posturas que estão sendo colocadas pelo atual governo. Então, eu agradeço demais o seu comparecimento aqui e estamos à disposição para o senhor e para todo o Senado Federal. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Doutor Lívio. Bom, o senador Randolfo Rodrigues tem se aproximado, tem conversado e criando um canal e uma interlocução com a comunidade jurídica das maiores. O senador tem conversado desde o primeiro momento no debate da carteira verde e amarela, de forma quase que diuturna, e com que satisfação a doutora Ava tem me passado todos os áudios que o senador gravou, todas as interlocuções, até de madrugada, para efetivamente confortar a classe dos advogados, dos servidores da justiça, dos servidores públicos e dos magistrados, de que existe uma luz no fim do tudo no Senado Federal. Eu gostaria de dizer que, desde que a gente construiu, Afonso Paciléu, essa live com o senador, nós fomos vítimas na rede de robôs e de criminosos que começaram tanto nos atacar como o senador Randolfo Rodrigues. Nós sabíamos disso, nós tínhamos nos preparado para isso, e eu queria dizer que liberdade de expressão é ambiente democrata e fake news é lugar de bandido e criminoso, e que a sociedade brasileira descobriu há muito tempo isso, e o Supremo Tribunal Federal, assim como todo o judiciário, vai na perseguição criminal dessas pessoas que não sabem viver em democracia, que não sabem entender o que o outro pensa, a diversidade de opiniões, de sexo, de religião. Essas pessoas que não sabem viver em democracia, o lixo os espera, as grades os esperam. Aqui é um ambiente para democratas para sair do país. Eu até conclamo o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, que teve 57 milhões de votos, e os seus eleitores não pagam pelo seu governo, porque fizeram uma opção eleitoral em dado momento, e podem, efetivamente, se o governo não os atender, fazer outra, mas eu entendo, junto com o senador, que a saída é a democracia, que a saída é uma pauta única para o Brasil, buscando a superação da pandemia. Tem um link aí que você pode entrar. E o senhor, senador, tem no Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho um afeto, uma abertura para um debate democrático, e vamos convocá-lo muito, junto com os senadores, com os deputados, enfim, com todos aqueles que querem construir uma nação e superar esse momento tão ruim. Muito obrigado, Afonso Paciléu, e parabéns pela direção dos trabalhos, que já virou agora uma coisa muito usual, porque o senhor é o maior apresentador de lives do Brasil. Obrigado, presidente Lívio. Doutor Gustavo Henrique, por favor. Bom, senador Randolph, todos os elogios aqui, né? E quero complementar que foi uma grande honra, um grande prazer esse bate-papo. E quero ratificar que, desde a MP 905, o primeiro senador, e o principal, né? Nós tivemos os outros também, mas o principal senador que conversou conosco muito, sempre do nosso lado, inclusive mandando mensagem, trocando mensagem até de sábado à noite, antes da votação, na segunda-feira da MP 905, foi o senador Randolfo Rodrigues. E, assim, não são discursos vazios. Eu realmente acompanho algumas sessões do Senado, principalmente essa da 905, e o senador Randolph, bem como a rede de sustentabilidade, foram fundamentais ali para derrubar aquela MP, e também agora com a 936, que queria reincluir algumas matérias, né? É bom para até enumerar para a população saber aqui quais eram elas. O aumento da jornada dos bancários, a redução de juros e correção monetária de dívidas trabalhistas, enfim, e várias outras maldades aí que vêm ocorrendo. As minhas considerações finais, senador, é o seguinte: infelizmente, o trabalhador e o Bolsonaro foi eleito graças ao voto do trabalhador. Mas, infelizmente, ele não honra este voto, né? Ele tem servido como o verdadeiro algoz dos seus eleitores, reduzindo os direitos, retirando direitos, e até bem falado aí pela questão da fake news, porque eu lembro bem que em 2018 houve uma onda de fake news, que Bolsonaro não ia reduzir direitos, que Bolsonaro não ia fazer isso, que era tudo papo de comunista, que todo mundo que era contra
que falava que Bolsonaro ia fazer isso era todo mundo comunista. Só que tinha no plano de governo dele uma página que dizia que ele ia sim reduzir direitos trabalhistas, uma promessa de campanha que era a carteira verde e amarela. E nós alertamos isso, nós advogados trabalhistas alertamos. Mas, infelizmente, pela fake news, nós fomos esmagados, né? Foi enterrado todas essas informações. E o trabalhador, ele não é besta, ele não é burro, ele está sentindo isso. Após 2 anos de mandato do presidente Bolsonaro, ele tem sentido que não melhorou, que reduziu direitos e cadê os empregos? Né? Porque era uma grande falácia do governo Bolsonaro, você sempre falou isso. Ou o trabalhador tem que escolher ou mais direitos ou menos emprego. Só que é o seguinte, o trabalhador até o momento só experimentou menos direitos. Desde 2017 com a reforma trabalhista. Cadê os mais empregos? Que ninguém está vendo. E aí é um ciclo vicioso. Mas agora, por causa da pandemia, para ter mais empregos, a gente vai ter que reduzir direitos. Até onde vai chegar isso? Eu até brinco, senador. Eu falo, se eu fosse senador ou deputado, acho que eu falaria isso lá no plenário. Vamos logo revogar a Lei Áurea aqui, não é melhor? Porque naquela época todo mundo tinha emprego, tinha casa, tinha moradia, né? Daquele jeito, mas tinha. Então, se a gente for pensar assim, de ter trabalho sem qualidade, de um modo não sustentável, a gente volta àqueles primórdios, aqueles retrocessos. Não é isso que a gente quer. A gente quer um estado de bem-estar social. E é isso que a Constituição Federal ela propôs. Infelizmente, a classe política, às vezes, se esquece, ou sequer alguns, e muitos parlamentares, que não é o caso do senador Randolph e dos outros da rede, que sequer leram o texto constitucional. Né? Então, fica aqui a minha ratificação, meus elogios ao senador Randolph, ao Movimento de Defesa da Justiça do Trabalho, à Associação dos Advogados Trabalhistas, o Movimento da Advocacia Trabalhista Independente está sempre ao seu lado e te agradece pelo empenho. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, Afonso. Obrigado, Gustavo. Senador, gostaria de ouvir o senhor, então, para finalizar aqui o nosso debate de hoje. Rapidamente, Afonso, muito obrigado ao doutor Lívio, muito obrigado ao doutor Avateia, que sempre tem estado em contato, muito obrigado ao doutor Gustavo Henrique, aos advogados trabalhistas, ao Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho. Amanhã tem outra luta, né? Tem a MP 927, vamos tentar impedir que ela também avance com esse monte de retirada de direitos dos trabalhadores que ela também impõe. Contem sempre conosco, esse é meu lado, essa é a minha escolha, a defesa dos interesses. Hoje eu acho que nós temos uma agenda que deve ser baseada em um tripé. 1, defesa da democracia. 2, a defesa dos interesses dos trabalhadores. 3, e todos juntos no mesmo lugar, a defesa desse livrinho aqui, que é a nossa Constituição da República. Na Constituição e sob a égide da Constituição, e sobre o signo da Constituição, tudo. Fora da Constituição, nada. Né? Como disse Ulisses, e repito, traidor da Constituição é traidor da pátria. Né? Pátria mesmo, patriota de verdade, recuperemos esse discurso patriota de verdade, é quem sabe que não tem regime melhor do que o regime da democracia, do Estado de Direito. Não existe mundo fora desse regime. Né? Então, estar ao lado de vocês é também defender a democracia e defender o Estado de Direito. Muitíssimo obrigado, boa noite a todos. Obrigado, senador. Obrigado a todos que participaram. O MDJT... Obrigado. Boa noite, obrigada. O MDJT é um movimento... Esquece do lema aí, Afonso. Qual é o lema? O nosso lema, juntos somos... Depois você fala. Juntos somos mais fortes. Então, eu quero exatamente dizer aqui, olha, que nós, o MDJT é uma união da Associação dos Advogados Trabalhistas, da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, da OAB Minas Gerais, do MAT, Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, FENADV, Federação dos Advogados São Paulo, Sintrajude, ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, SASP, Sindicato dos Advogados de São Paulo e PRERRO. Todas as entidades juntas, mais fortes, formam o movimento em defesa da justiça do trabalho. Eu gostaria de agradecer a www.oneofyou.com.br e a smartsolutionsdigitais.com.br pela transmissão e por todo o trabalho de marketing deste evento. Fica aqui o meu agradecimento ao senador Randolph Rodrigues pela participação e à doutora Avateia Ferraz, doutor Lívio Enesco e ao doutor Gustavo Henrique. E até o próximo MDJT Debate. Muito obrigado.